Vamos ler a palavra de Deus, João 8:32, né? Um versículo que tornou-se popular de tanto o presidente falar, né? Eu deixei para pregar hoje, porque pregando antes poderia parecer que era uma campanha política que está se fazendo, né? Que foi tão explorado o versículo que quando você vai pregar as pessoas associam, mas não. Eu quero conversar com vocês hoje sobre isso aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Podemos assentar. Quem foi que falou isso? Jesus, né? Fica bem claro que foi Jesus que falou isso aqui, viu, gente? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar por que Jesus falou isso aí, disse essas palavras. E quando ele falou essas coisas, ele deixou essa palavra registrada. Com certeza é uma palavra que ela sempre vai ser usada, sempre você vai ter a necessidade de poder usar essa palavra em algum momento da vida, em algum momento de uma situação qualquer que porventura você possa estar vivendo delicada, em onde você se sinta preso, ou se sinta de alguma forma amarrado ou impedido por falta de verdade. Isso aí, sem dúvida alguma, vai ser uma palavra-chave para poder ser colocada dentro de uma situação desse tipo. O Senhor Jesus estava se manifestando aos homens, e quando ele começou a se manifestar aos homens, ele começou a ter alguns problemas. Ele começou a confrontar um sistema religioso muito poderoso que existia na época. Para vocês entenderem melhor, o sistema estava completamente envolvido com a política, totalmente corrompido, porque havia um domínio por parte do poder político que dominava na época, que no caso era o Império Romano, que havia chegado e havia dominado toda a Palestina, havia colocado seus soldados ali. E a religião, então, para poder se proteger, começou simplesmente, os líderes religiosos sérios começaram a se afastar praticamente de tudo. E a história conta que alguns começaram a se infiltrar também e a fazer um acordo com o sistema político que estava dominando o lugar. E eles então começaram a simplesmente a estabelecer as regras judaicas como regras básicas que simplesmente existiam com o intuito de colocar domínio sobre a vida do povo. E a história conta que eles dominavam, não havia espiritualidade, mas havia somente uma preocupação em acompanhar um sistema religioso, os seus dogmas. Mas as pessoas então que estavam à frente de tudo aquilo, que deveriam conduzir a religião, elas eram pessoas extremamente perversas, pessoas extremamente insensíveis. Todo o pensamento delas se voltava unicamente para os dogmas da religião. E eles entendiam também uma coisa que incomodava muito Jesus. Eles achavam que só tinham somente que cumprir os dogmas, as regras que a religião estabelecia. E quando eles cumpriam aquelas regras, o comportamento deles era totalmente destonado de tudo aquilo que eles deveriam viver e deveriam de fato pregarem e simplesmente demonstrarem numa atitude de mudança total que Jesus Cristo não conseguia ver neles. E Jesus começou então a pregar. E quando Jesus começou a pregar, Jesus demonstrava que ele não estava muito preocupado com as questões dos dogmas que eles estavam preservando e protegendo como regras principais. Por quê? Porque Jesus Cristo via que eles usavam aqueles dogmas somente para poder afrontar o povo, ou somente para poder fazer determinadas cobranças, mas Jesus não via atitudes que pudesse observar neles alguma coisa que refletisse Deus. Como é que eles viviam? Eles faziam e praticavam todo tipo de maldade, mas tinha uma prática da religião que para eles era fundamental, que era fazer os sacrifícios.
Quando chegava o dia de fazer o sacrifício no templo, eles iam para o templo, faziam os seus sacrifícios, matavam os animais, derramavam o sangue dos animais para poder limpar ou para poder encobrir os seus pecados, porque a Bíblia diz que quando havia sacrifício de animais, as pessoas não tinham os seus pecados perdoados, mas tinham os seus pecados encobertos, eles continuavam existindo. E fazendo então todas essas práticas, todos esses dogmas, eles achavam que estavam completamente resolvidos com Deus. E nas atitudes eles eram insensíveis, eles eram sem misericórdias, eles eram duros com respeito àquilo que eles costumavam impor sobre o povo. Jesus dizia que eles simplesmente procuravam colocar fardos pesados sobre o povo, fardos que eles não arredavam nem com um dedozinho, dizia Jesus. Mas eles faziam aquela exigência de coisas que na verdade eles não estavam praticando, mas que eles exigiam. Aí Jesus chegou, começou a ter uma conversa com eles, e tem um texto aqui dessa mesma parte que Jesus disse: olha, vocês são do mundo, mas eu não sou desse mundo. Jesus falou: desse mundo eu não sou. E Jesus começou então a tocar na ferida daquilo que ele percebia neles, que era a insensibilidade, a falta de sensibilidade. E na medida que Jesus Cristo tocava naquilo, eles foram se espinhando, foram se revoltando, e ficaram revoltados com a palavra de Jesus, porque eles estavam sendo confrontados. Eles não admitiam que serem confrontados principalmente por Jesus. Jesus começou então a colocar na cabeça deles que eles eram totalmente nocivos ao povo, eram totalmente nocivos àquelas pessoas crédulas que estavam os seguindo. E Jesus então começou a entender e perceber que eles eram escravos, escravos dos seus interesses, escravos dos benefícios que recebiam por conta da estrutura da religião que lhes concediam determinados benefícios. Eles eram escravos e colocavam simplesmente escravidão sobre o povo, mas a escravidão deles era unicamente por conta da ganância, do interesse, do benefício próprio e da forma de impor uma religião sobre um povo que era completamente desconhecedor das coisas e que dependiam do líder religiosos para poder entender as coisas, porque a maioria deles até analfabetos eram, e eles chegavam e manipulavam aquelas pessoas, e Jesus se revoltou. Quando Jesus começou a conversar com eles, que os confrontou, Jesus disse essa palavra que deixou de revoltados: olha, e conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ficar livres dessas prisões que vocês estão e que vocês impõem sobre as pessoas. Eles se revoltaram: por que está falando isso para nós? Nós somos livres. Eles começaram então a falar e se sentiram totalmente confrontados por essa palavra, porque eles se sentiam realmente livres. E quando Jesus falou que eles precisavam de uma libertação, para eles era a pior coisa que eles podiam ouvir, porque dentro da visão religiosa eles eram homens totalmente acima do bem e do mal, unicamente por seguirem algumas regras e alguns dogmas. Isso causou um efeito, um rebuliço no meio deles. Os líderes religiosos queriam assim como que matar Jesus, por ousar dizer que eles precisavam de libertação. E quando a gente para e pensa sobre libertação, a gente sempre está precisando de uma. Essa libertação falada por Jesus era uma libertação que se processa através do conhecimento da verdade. Às vezes nós estamos presos na ignorância, às vezes nós estamos presos na nossa própria vaidade, às vezes nós estamos presos nas verdades que nós queremos para nós mesmos, e nós não admitimos que elas sejam confrontadas às nossas verdades. Às vezes nós nos prendemos em outras situações, coisas que nos amarram, coisas que não deixam a gente servir a Deus direito. A gente reconhece às vezes determinadas coisas em nós,
das quais nós precisamos romper com elas e nos livrar delas, porque elas estabelecem um estado de escravidão para nós, uma situação muitas vezes velada por coisas que nós temos dificuldade para romper. E quando você para pensar, essa necessidade de libertação, ela não é algo que precisa se processar só no âmbito religioso. Às vezes é muito no âmbito pessoal, em âmbito emocional. Todas as situações as quais nós ficamos presos, muitas vezes que nós não conseguimos romper, que está ali estabelecendo para nós determinadas direções que não são as nossas direções e que nós sabemos que não são benéficas a nós. É necessário então que venhamos encontrar a verdade em Deus para poder nos livrar delas. E tem muitas situações. Você pode ficar preso e necessitado de uma libertação até no relacionamento. Tem gente que está sofrendo numa convivência, sofrendo num relacionamento. Uma convivência com alguém extremamente tóxico, alguém totalmente difícil, e a pessoa reconhece tudo isso, ele sabe que aquilo não é bem bom para ele ou para ela, mas ele não consegue romper com aquilo, o que prova então que ele precisa de uma libertação. E tem tantas coisas que nos prendem. E quando Jesus falou sobre a libertação que está simplesmente fundamentada na verdade, foi uma forma humilde de tentar dizer para aquelas pessoas que a verdadeira libertação de dogma, de qualquer outro tipo de prisão, seja ela emocional, seja ela pessoal, essa libertação só é possível com a verdade. E essa verdade é o próprio Jesus Cristo. É quando você toma conhecimento dele, a sua mente se adequa a ele, e você não se permite determinadas prisões pelo conhecimento dele, da verdade dele, que estabelece uma nova visão para nós. E sempre na história da humanidade, Deus vem estabelecendo as verdades que se sobrepõem às mentiras e às situações que escravizam os seres humanos. E amanhã, dia 31, amanhã é dia 31, né? É o dia da reforma protestante. E o que é reforma protestante, gente? Não tem festa, ninguém fala nada, mas foi determinante para nós estarmos aqui hoje. Foi determinante. Uma verdade que precisava ser revelada para que houvesse uma libertação. O que foi a reforma protestante? Foi a atitude de um monge chamado Martinho Lutero, que em 31 de outubro de 1517, ele pregou na porta da igreja dele umas 95 teses que confrontavam a forma como a Igreja Católica conduzia o seu sistema religioso e conduzia as pessoas. Ele olhou, viu, discordou e colocou as teses lá. Pregou as teses. Quando ele pregou essas teses, ele confrontou um sistema poderoso, que era o clero, o sistema dos papas. E o que ele queria? Ele não queria sair da Igreja Católica. Ele só queria que a igreja mudasse. E o básico que ele era extremamente contra, era contra as indulgências. Ele não concordava com indulgência. O que era indulgência? Era uma quantia que a igreja cobrava em ouro das pessoas, para as pessoas terem os seus pecados perdoados. Se você quisesse ter os seus pecados perdoados, você pagava uma determinada quantia para a igreja, e essa quantia que você pagava, o padre absolvia você, e você então estava livre dos seus pecados. E ele sabia que as coisas não funcionavam assim. Ele conhecia a palavra de Deus. E ele sabia que o perdão dos pecados
não aconteciam porque você estava pagando, mas que era um processo pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus e pelo arrependimento de cada pessoa. E ele começou a ver que essas cobranças começaram a ser sistemáticas, porque na época a igreja estava tentando construir a Basílica de São Pedro, e eles começaram a cobrar de uma forma abusiva até. E ele se incomodou com isso, lá na Alemanha. Ele ficou chateado. Ele achava que as pessoas precisavam saber da verdade, que aquilo não funcionava, e o povo, sem o conhecimento da verdade, se matavam para tentar arranjar quantias que eram necessárias, que eram exigidas, para poderem pagar, para poder se sentir absolvidos e livres dos seus pecados. E ele foi contra isso. Ele começou a estabelecer as teses dele, e uma das teses que eu até anotei aqui, a 41 até a 47, ele dizia que o amor era mais importante do que as indulgências. Ele falava assim, que amar as pessoas era mais importante do que as indulgências. E numa outra tese ele falava para que o Papa pegasse o dinheiro dele para construir o templo e não colocasse o fardo pesado sobre as pessoas, porque naquela época a igreja estava poderosa, muito poderosa, tinha praticamente o ouro que vinha de toda essa parte daqui da América do Sul, tinha o ouro que saía do próprio Brasil, e havia muito recursos, das quais ele achava que não precisava apertar os pobres para poder tirar deles, para poder fazer a construção. E tudo isso revoltou demais a igreja. E ele fez uma das coisas que foi determinante para nós estarmos aqui. A Bíblia, que era completamente esquecida e que não era usada, e que em algumas vezes era até colocada como um livro quase que maldito, era chamado de livro da capa preta, para que as pessoas tivessem resistência ao tal livro. Ele resolveu simplesmente, ela era escrito em latim e outras línguas mais difíceis, ele pegou, traduziu ela todinha para o alemão. E depois que ele traduziu a Bíblia para o alemão, para as pessoas conhecerem a palavra de Deus e, consequentemente, se libertarem daquilo que eles não tinham conhecimento, mas a informação que eles tinham era somente a informação que era passada pelo clero. E as pessoas então passaram a tomar conhecimento, e depois que traduziram para o alemão, começaram a traduzir para outras línguas, e na medida que as pessoas iam tomando conhecimento da verdade, e que a forma que você tinha para ser salvo e ter seus pecados perdoados, não precisava você pagar nada, que aquilo era de graça, que era tudo de graça, as pessoas iam simplesmente se afastando, criando grupos de oração, pessoas juntas para poder estudar a Bíblia, e cada vez mais as pessoas saíram e começaram a se organizarem para poder tomar conhecimento da palavra. E essa atitude de resistência foi chamada de protestantismo, que o pessoal estava protestando contra exatamente o sistema que era único e que dominava praticamente o mundo inteiro. Aí veio o conhecimento da palavra. E quando veio o conhecimento da palavra, veio o conhecimento de Jesus. Quando veio o conhecimento de Jesus, veio a revelação de que a verdade era Jesus. De que os homens simplesmente adequavam o sistema para poder simplesmente criar uma situação de exploração ao povo, mas que na verdade Deus estava praticamente ou simplesmente oferecendo tudo de graça. Um preço que foi pago altíssimo através do seu próprio Filho, que teve o seu sangue derramado. E quando isso aconteceu, as coisas mudaram, se estabeleceu a reforma, e hoje a gente tem algumas igrejas cristãs que primam pelo conhecimento da palavra. Diga glória a Deus. Isso é o quê? Isso é a verdade que liberta. São essas coisas que estão diretamente ligadas ao que Jesus falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Jesus viu que aquelas pessoas lá
que ele estava confrontando, elas eram duras de coração, elas eram insensíveis, a cabeça delas era só dogma e religião. Isso incomodava Jesus. E ele ficava preocupado, Jesus, em explicar para as pessoas a importância de terem misericórdia. Eles valorizavam demais os dogmas, as práticas religiosas, mas eram sem misericórdia. E Jesus entendia que a verdadeira religião você pratica com misericórdia. Olha só o que ele disse aqui. Veja bem o texto seguinte. O próximo texto. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia, quer no holocausto, não terias condenado inocentes por não estarem ligados ao sistema da religião de vocês, Jesus falava. O que é misericórdia, gente? Eu já expliquei para vocês e vou explicar para vocês novamente. A gente precisa ter misericórdia. As coisas não se resolvem com ódio, com ira, com ressentimento, com isolamento, com cancelamento, nada disso. Pelos ensinamentos de Deus, as coisas funcionam na base da misericórdia. E o que é misericórdia? É uma palavra que Deus quer, diz aqui a Bíblia. Misericórdia quero, e não quero a prática religiosa de vocês, falou Jesus. O que é misericórdia? Vejam bem. É quando as nossas misérias alcançam o coração de Deus. É você se tocar pela miséria do outro. Associe essa palavra miséria como dificuldade, sofrimento, a dor de uma outra pessoa. É isso que significa. Por exemplo, miseri vem de miséria, córdia vem de coração. Misericórdia, a miséria é que alcança o coração. Vocês estão entendendo? Jesus disse que essa era a verdadeira religião, você ter misericórdia. Mas como é que nós somos? Nós somos sem misericórdia. Se bobear, a gente é mau às vezes. A gente não sente a dor do outro, nem o sofrimento do outro, nem a dificuldade do outro às vezes. Nós permitimos muitas vezes que a nossa religiosidade se sobreponha à benevolência. Jesus era misericordioso demais. Demais. A misericórdia fazia ele ajudar pessoas. Vejam bem, pense comigo. Você tem uma pessoa do seu lado que você diz que é seu amigo. Ele anda com você, ele até dorme com você. Quando você convive com uma pessoa muito próxima, ali direto, que ele vai na tua casa, que ele convive com você, que de alguma forma ele participa da tua rotina, do teu dia a dia, você cria com ele aquilo que nós chamamos de intimidade. Amém? Você cria intimidade, por mais que você não queira, você cria, isso faz criar intimidade. Chega um momento que isso gera tanto confiança, que você já começa a abrir o coração para a pessoa, você fala de você, a pessoa sabe detalhes sobre você. Claro que ninguém vai saber tudo, porque todo mundo realmente se reserva em muitas coisas, mas muita coisa vai saber. A convivência, você acaba sabendo a pessoa quem é de fato, principalmente se for uma convivência íntima, do seu dia a dia, da sua rotina. Você passa a conhecer a pessoa. Pois Jesus tinha um amigo assim. O nome dele se chamava Judas Iscariotes. Era amigo de Jesus. Ele comia com Jesus. Ele dormiu no relento quando estava viajando, ele dormia junto com Jesus. E com certeza nessa intimidade ele via Jesus nas suas necessidades mais
comum de ser humano por conta dessa convivência, por conta dessa proximidade, o que gera então exatamente essas afinidades, consequentemente a intimidade que nós chamamos. Um dia, ele traiu Jesus. Ele traiu Jesus. E ele traiu exatamente num dia em que Jesus tinha convocado todo mundo para poder fazer um coffee break, fazer lá um momento de comerem juntos, para poder estreitar os laços, Jesus passar algumas últimas informações. Nesse dia que era para todo mundo comer junto e fazer uma ceia, ele chegou atrasado porque ele foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Quando ele foi vender Jesus por 30 moedas de prata, Jesus sabia de tudo, que Jesus é Deus, sabia o que ele tinha feito, sabia que ele saiu para vendê-lo por 30 moedas de prata, sabia de tudo o que ele tinha feito. E ele chegou atrasado na reunião, para poder fazer parte do coffee break. Quando ele chegou atrasado, Jesus estava lá, sabendo de onde ele vinha. Jesus sabia de onde ele vinha. O que Jesus fez? Jesus disse: senta aí, senta, se sente, vamos comer junto. O que era que Jesus queria? Ainda que ele tivesse feito aquilo, Jesus ainda estava pensando em recuperá-lo. Por quê? Por misericórdia. Jesus pensou: coitado, ele é fraco, o problema dele é que ele é muito apegado a dinheiro. Uma hora eu consigo libertar ele dessa prisão do dinheiro, que a cabeça dele era só dinheiro, só queria se dar bem em parte financeira. E ele sentou ao lado de Jesus. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus disse: olha, falou para os discípulos: aquele que mete a mão no prato comigo é o traidor. O pessoal estava voando: quem é, Senhor? Quem é? Todo mundo ficou se perguntando. Jesus falou para ele, só ele entendeu, porque foi no momento em que ele colocou a mão no prato. Jesus colocou a mão no prato e telegrafou para ele: olha, quem mete a mão no prato comigo é o que está me traindo. Jesus falou, como dizendo: eu sei o que está acontecendo. Sabe o que ele fez? Ele se aproximou de Jesus bem perto e fez uma pergunta: porventura sou eu, mestre? Ele perguntou para Jesus: o que você faria? Primeiro, ele nem entrava nessa sala, se fosse eu, se fosse você, se fosse qualquer um de nós. A gente nem deixava ele entrar. A gente quebrava ele na estaca do lado de fora e já falava um monte de coisa. Esse cara é um safado, é um bandido. A gente já falava. Jamais a gente ia deixar ele comer da comida da gente. Mas a misericórdia era exatamente isso. É que Jesus não via ele como uma ameaça. Jesus via ele como um pobre coitado por aquilo que era. E Jesus tentou. Se ele tivesse dado uma oportunidade para ele mesmo, ele teria se safado. Por quê? Porque o outro amigo chamado Pedro negou Jesus 3 vezes, mas pelo menos não se matou. E a Bíblia diz que Jesus foi atrás dele, lá na beira do mar da Galileia, para poder ter um papozinho com ele, que fez ele confessar 3 vezes que amava Jesus, para poder desconstruir da cabeça dele exatamente aquele complexo de traidor. Jesus é assim. Ele é misericordioso. E a misericórdia está que você, antes de poder condenar alguém, pela sua misericórdia, você consegue o quê? Fazer uma leitura da situação dele, do que o leva a determinadas atitudes, e isso gera em você um pensamento de tentar de alguma forma ajudar. E isso não é comum entre nós. Não é comum entre nós. Então Jesus falou que a verdadeira religião era isso, que ele queria mais a misericórdia do que as práticas religiosas que os judeus primavam e brigavam por ela, e era capaz de morrer por conta de tudo aquilo. Então isso é cristianismo, porque às vezes tem cristão que não é fácil, só é apegado à igreja e ao sistema, mas é difícil. Pede emprestado e não paga, quando você vai cobrar ainda fica com raiva de você. Você já viu gente assim? Tem pessoas às vezes que são da igreja, mas o camarada às vezes é duro, é difícil. Você tem que ter muita paciência para poder lidar. É iracundo, é brabo.
é violento, mas é do sistema religioso. É aí que entra a questão voltada para a necessidade dessa libertação pautada na verdade. A verdade que entra na vida da gente e que nos transforma. E que não deixa você ter realmente um tipo de prática que seja prática comum. Você não é uma pessoa comum. Quando você se envolve com Jesus, você é pautado pelos ensinamentos dele. E se o ensinamento dele diz que você tem que ter misericórdia, tenha misericórdia. Se o ensinamento dele diz que você tem que perdoar até os seus inimigos, você tem que perdoar os seus inimigos. Por quê? Porque isso faz parte da verdadeira religião. Diga glória a Deus. É isso que faz parte. Por isso que as pessoas às vezes começam a nos cobrar. Ah, mas fulano é da igreja, mas é pior do que aquele que não é. Por quê? Porque só é do sistema. Ele só é alguma coisa de alguém que está totalmente ligado ao sistema. É aquele que guarda rancor, que guarda ressentimento, que quando fica com raiva de alguém, não fala, fica revoltado. Tem gente que às vezes é de igreja que é tão religioso, só religioso, que não fala com mãe, não fala com irmão, rejeita às vezes a pessoa da família, ele despreza. Tudo isso que adianta? É só religiosidade. Por quê? Porque a prática da religião envolve a misericórdia, segundo o que falou Jesus. E quando qualquer coisa está fora disso, a gente precisa conhecer a verdade para ela poder nos libertar. Então, nesta noite, todos nós estamos aqui pensando, cada um naquilo que imagina que é a sua verdade. Mas que Deus estabeleça a verdade. Que independente do que acontecer nessas decisões políticas de hoje, que jamais o ódio prevaleça, que jamais a raiva, a ira, de um lado ou de outro, prevaleça. Que as pessoas simplesmente entendam uma coisa, que tem momento que a gente tem que orar e acreditar acima de tudo, que a nossa postura é uma outra postura. Diga glória a Deus. É uma outra postura. Porque senão a gente vai sendo envolvido por qualquer prática que fere os princípios da palavra, e isso vai simplesmente nos descaracterizar daquilo que precisamos ser. Então lembre-se sempre, conheça a verdade liberta. Seja lá qual for as prisões que você possa ter em você, essa verdade que vai libertar você. Se você olha para dentro de você e a leitura que você faz de você, você encontra uma série de situações das quais você precisa romper com alguma coisa que está escravizando você. Rompa, quebre. Que Jesus ajude você a quebrar com aquilo que te escraviza, com aquilo que te prende, com aquilo que te amarra, com aquilo que te estabelece dores e sofrimentos, que possa ser quebrado pelo poder de Jesus, para que você possa encontrar de fato essa verdadeira libertação, que está pautada na verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você.